Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós vamos conversar hoje sobre o poder fisiológico da água. A água é a substância mais abundante no corpo e pouco lembrada na prática médica. Grande parte do corpo é água e nós médicos sabemos muito pouco sobre água. 60% do peso corporal é constituído de água. A água é o mais abundante constituinte do corpo humano. Um indivíduo de 70 quilos tem aproximadamente 42 litros de água distribuído de uma forma diferente no corpo, principalmente intracelular. 2/3 ou mais da água no corpo está dentro da célula. Tá? Então a concentração é principalmente intracelular. Aqui está a concentração da água no mundo. Apesar de mais de 2/3 do planeta ser água, a grande quantidade de água é salgada. Nós não tomamos água salgada. Nós precisamos de água doce. Só 2,5% é água doce. E desses 2,5%, só 0,36% está disponível em lagos, rios e pântanos. 1/3, mais ou menos, 1/5, mais ou menos, 1/4 disso aqui está no subsolo e os outros estão nos polos, congelados na forma de gelo. O Brasil, apesar de ter rios caudalosos, grande parte da água brasileira, infelizmente, está contaminada, principalmente por metais tóxicos, metais pesados. Aqui está a molécula da água. A água é formada de 2 hidrogênios, que são os polos positivos, e o oxigênio, que é o polo negativo. Então ela tem uma polaridade do H2O. Essa polaridade cria um ângulo em torno de 104,5 graus, que é o ângulo normal da água, que quando colocada na forma hexagonal, ela vai para 109,5. Para ser colocada na forma hexagonal, a água tem que ser ionizada ou a água tem que ser congelada. Quando ela está na forma de flocos de gelo, ela atinge a forma hexagonal, a estrutura hexagonal, e o ângulo vai para 109,5. E ela expande. É o único líquido que, quando congelado, expande. Nós estamos com uma série de doenças degenerativas no mundo. As doenças degenerativas, apesar da evolução da medicina, continuam aumentando. Né? Nós cuidamos das infecciosas, mas continuando aumentando as degenerativas. E a pergunta que se tem é a seguinte: será que a água que ingerimos está contribuindo para o aumento das doenças degenerativas? E eu diria que sim, por vários fatores, que nós vamos discutir aqui, que são as qualidades da água potável. A primeira delas é a pureza. A água deve ser pura. Mas isso aí é um dos 5 importantes fatores. Ser pura é importante, fundamental. Mas não é o suficiente. É essencial, mas não é suficiente. Então as águas estão contaminadas com cloro, com flúor, às vezes até de propósito. Estão contaminadas com metais tóxicos. Estão contaminadas com derivados de petróleo, que é chamados xenoestrógenos. E estão contaminadas com compostos orgânicos. Então isso tem que ser eliminado da água. Essa é a parte da filtragem. Essa é a parte da pureza da água. Isso é um dos fatores. Eu posso ter 10 águas puras e elas serem de qualidade totalmente diferente. Porque a pureza é apenas um dos constituintes. O segundo constituinte da água é o pH. O pH é o seguinte: quanto mais alcalino, melhor. Quanto mais acídico, pior. O jovem é alcalino, o velho, o idoso é acídico. O sangue tem um pH em torno de 7,35, 7,45. O ideal seria você tomar uma água que tem um pH acima de 7,35, 7,45, no mínimo. Porque todas as vezes que você toma um líquido que tem um pH menor do que o pH do sangue, você está promovendo no corpo um sacrifício. O corpo tem que trabalhar por um mecanismo de buffer para poder trazer o pH sanguíneo a esse número, porque esse número aqui é mágico. O pH só tem que estar entre 7,35 e 7,45, senão a pessoa tem sérias consequências na sua saúde. Existem aparelhos que medem, você coloca o probe na água, você mede o pH da água e sabe-se que por volta dos 40, 45 anos, na maioria das pessoas, há uma
queda de bicarbonato. Será que o envelhecimento causa a queda do bicarbonato? Ou o bicarbonato que causa o envelhecimento? Nós não sabemos. Existe uma teoria dizendo que a gente envelhece porque a gente vai acidificando. Então o corpo perde essa capacidade de gerar bicarbonatos, de alcalinizar. Então aí a gente passando a tomar substâncias mais alcalinizantes, facilita o processo de alcalinização do corpo como um todo. Todas as vezes que nós ingerimos algo alcalino, por um mecanismo compensatório, o nosso estômago vai produzir ácido clorídrico. Mas o estômago não consegue produzir ácido clorídrico sem ao mesmo tempo produzir bicarbonato de sódio. Então ele produz o ácido clorídrico que vai para dentro do estômago e ele produz o bicarbonato de sódio que vai para o sangue, que vai para o tecido, que vai para a célula. Então esse mecanismo é por isso, porque alguém vai dizer, mas você toma uma água alcalina, quando bate no estômago, ela vai se acidificar de qualquer forma, mas vai se acidificar desse jeito. Mas ao mesmo tempo o bicarbonato está sendo produzido e está sendo colocado no sangue. Todo alimento gera no seu metabolismo final um lixo de natureza acídica. Então uma refeição que você faz, um almoço, um jantar, um café da manhã, ao final aquilo ali vai ter uma reação acídica. O corpo tem que trabalhar para fazer aquilo ficar alcalino. Outra característica importantíssima da água, que a maioria desconhece, é a sua capacidade de ser oxidante ou antioxidante. Quando o redox é positivo, a água é oxidante. Quando o redox é negativo, a água é antioxidante. A grande maioria das águas, a grande maioria é oxidante. Ou seja, ele oxida o corpo, enferruja o corpo. A água ionizada é uma água antioxidante. Então, o oxidante e o antioxidante é o seguinte, você tem aqui uma estrutura, você tem aqui as órbitas, você tem aqui os elétrons girando, eles estão equilibrados em um par, um roda no sentido horário, outro roda no sentido anti-horário. Se você remove um desses elétrons, essa estrutura fica um oxidante. E ela sai procurando um elétron para compensar isso aqui. E aí, aquela estrutura que deu para esse, fica oxidante. E aí você tem uma reação em cascata, que pode dar 10.000 reações de uma vez. Você mede a capacidade oxidante ou antioxidante da água em milivolts. Existem aparelhos especiais que você coloca lá o probe e sai a medida. E isso aí determina se ela é oxidante ou antioxidante. A outra característica importante da água é a condutibilidade. A água tem que conduzir, ela tem que ser um solvente cujos solutos são iônicos, ela tem que ter minerais dissolvidos nela. Por isso que uma água de osmose reversa, uma água destilada, uma água desionizada, não serve para beber, porque ela não tem os minerais. E se ela não tem os minerais, compromete a condutibilidade. E além de comprometer a condutibilidade, essa água agora vai puxar minerais do osso e vai a longo prazo causar osteoporose. Existem aparelhos que são capazes de medir, que você tem que ter no mínimo para uma água ser boa, 100 partículas por milhão de minerais dissolvidos nessa água. Então as águas chamadas purificadas, a maioria das águas, a grande maioria usada em refrigerantes são águas purificadas, são águas destiladas, são águas desionizadas ou são águas filtradas por osmose reversa. Por isso que refrigerante a longo prazo causa osteoporose, além de causar acidez, que o pH do refrigerante também é muito baixo. E finalmente, a tensão superficial da água. A tensão superficial, quanto maior, mais dificuldade tem a água de fluir. E quando ela é tomada, quando ela chega nos capilares, tem capilar que ela tem que ir contra a gravidade. E se ela tem uma tensão muito grande, ela não sobe. E, consequentemente, ela acaba, às vezes, até desidratando. Se você tomar uma água com uma tensão superficial muito grande, você acaba sofrendo um processo de desidratação tomando a água. Isso depende muito de como as moléculas se aglomeram, os aglomerados, chamados clusters, que é medido por ressonância magnética nuclear. Então você tem aqui uma água que tem moléculas formadas em grupo de 11, e você tem aqui uma água formada em moléculas em grupo de 6, na forma hexagonal. Essa aqui essa em forma de 6 tem uma tensão superficial muito menor do que aquela em forma de 11. Então essa aqui seria muito mais benéfica do que aquela. À medida que você ioniza a água, você vai fazendo o cluster ficar menor e com isso, consequentemente, vai diminuindo a tensão superficial. Ray Kurzweil é considerado hoje
provavelmente o homem mais inteligente vivo no mundo. E ele tem um livro sobre medicina, apesar de não ser médico, junto, em parceria com um médico, eles escreveram um livro chamado Transcend, para não deixar você envelhecer. E ele tem uma citação fascinante no livro. Ele diz assim: a água ionizada é uma das coisas mais simples e mais poderosas que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. Ou seja, é usar a água como agente terapêutico. E isso está sendo feito já. Existe um hospital no Japão, em Tóquio, onde o tratamento é feito com água ionizada. Não interessa a patologia que você tenha, você vai para esse hospital e eles vão te dar grandes quantidades dessa água ionizada, vão substituir, vão fazer um turnover hídrico em você, vão substituir a água velha que você tem no corpo, e a água estruturada, hexagonal, vai fazer toda uma diferença. Então, o que nós temos, nossa conclusão é o seguinte: quando você procura uma água boa, para se beber, com grande qualidade, ela, além de ter pureza, ela tem que ter um pH elevado, ela tem que ter um ORP negativo, ela tem que ter uma boa condutibilidade e ela tem que ter uma baixa tensão superficial. E isso é encontrado em águas ionizadas. Muito obrigado.